Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque os partidos Rede e Cidadania protocolaram uma representação no Conselho de Ética contra o senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal escondendo dinheiro nas nádegas. Na representação, costurada pelos senadores Randolph Rodrigues e Alessandro Vieira, os partidos destacam que Chico Rodrigues é membro da Comissão Mista do Congresso Nacional, criada para acompanhar os gastos públicos voltados ao combate da Covid-19. Agora, os senadores do colegiado devem decidir se abrem processo ou arquivam o caso. Se o caso for adiante, Rodrigues pode ser punido até com a perda do mandato. Caso isso ocorra, quem assume é o primeiro suplente, Pedro Arthur Rodrigues, filho do senador. Ontem, em decisão polêmica, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou o afastamento de Rodrigues do mandato por 90 dias. Constantino, você começa essa. Vamos lá, Paulo. Começando então pela última parte, né? Eu não acho adequado o Barroso, novamente numa decisão monocrática, individual, ele definir o afastamento do senador. Eu acho isso errado, por mais que seja absurdo o senador continuar lá, né? Porque a ingerência de um poder no outro me preocupa a médio e longo prazo, né? E o Barroso tem uma mentalidade bastante ativista, e isso começa a abrir brechas que amanhã pode ser usado de uma forma muito mais arbitrária e que não haja esse consenso todo, né, em relação a essa personagem aí que merece a punição. Sobre o Senado, né, de novo, o Senado é comandado pelo Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido, o DEM, que é o senador Chico, o das notas nas nádegas, né, que é o mesmo partido também de Mandetta, de Rodrigo Maia e por aí vai. O Davi Alcolumbre está tentando uma reeleição inconstitucional e isso tem tomado lá todas as articulações do Senado, inclusive atrasando reformas importantes para o país. Isso mostra bem o senso de prioridade dos nossos senadores em média, né? Claro que sempre tem as honrosas exceções, mas estou falando na média, né? Esses que controlam o poder e com quem o presidente eleito tem que sentar para negociar, para articular, senão não governa, senão não aprova nada, né? Então é muito fácil também só ficar apontando dedos para o presidente e esquecer qual é o Congresso que temos. É o Congresso que sequer é capaz de punir alguém que foi pego escondendo dinheiro num pacote, e não só no pacote, né, dentro da cueca, escondido na bunda, né? Peço até desculpas, peço vênia ao uso do termo, mas é disso que se trata. Porque é tão escandaloso para o brasileiro médio, isso é um escárnio tão grande, que como é que os senadores podem pensar em jogar isso para debaixo do tapete, em acobertar um caso desses? E o próprio senador, na maior cara de pau, vai lá dizer que vai provar sua inocência. Quem é que anda com dinheiro escondido na bunda? É um negócio absurdo. Agora, o que isso tudo chama atenção, porque você mencionou aí, en passant, Paulo, é que o suplente dele é o filho. É o filho dele, né? Então, o Brasil precisa urgentemente também, entre tantas reformas, como a administrativa, como a tributária, para deslanchar a economia e conseguir a retomada em V, precisa de uma reforma política, né? Sem uma reforma política que aproxime de fato o representante do representado, que é o povo, não tem jeito, né? E isso aí tem algumas formas de fazer. Uma delas é o voto distrital misto, para aproximar o eleitor do seu representante. Tem também a questão de acabar com esses fundos eleitorais que transformam partido num negócio, acabar com o horário gratuito de televisão e tudo isso. Partido tem que se sustentar com base em adesão voluntária e ponto final. E cada um tem que convencer o seu eleitor, de preferência dentro da proximidade local, que é o que importa, né, que vai representá-lo melhor. Sem essa reforma política, nós estamos fadados a viver esse tipo de coisa. Você, Josias. Bom, presente nos escândalos de esquerda e de direita, a cueca frequenta a crônica política no Brasil há 7 décadas. O primeiro caso de cassação de um mandato parlamentar por falta de decoro aconteceu em 1949. Envolveu um deputado chamado Barreto Pinto. Ele perdeu o mandato porque, numa entrevista à revista O Cruzeiro, ele se deixou fotografar em trajes inusuais. Ele fez pose no gabinete e numa banheira
Da cintura para cima, ele estava vestindo fraque. Para baixo, ele estava de cuecas. Um modelo samba-canção, muito comum na época. E essa cena foi considerada indecorosa. Passados 71 anos, encontra-se agora na Berlinda o senador Chico Rodrigues. Alguns detalhes tornam a situação desse parlamentar do DEM menos glamurosa do que a do Barreto Pinto. O senador da cueca não fez pose para um repórter fotográfico, ele foi filmado na marra pela Polícia Federal. As imagens ainda não vieram à luz, mas a simples divulgação do relato feito pela Polícia Federal deixou o senador pelado no centro de um escândalo que envolve o desvio de 20 milhões de reais em verbas da saúde que deveriam ter sido usadas no tratamento das vítimas do coronavírus. Foram extraídas do interior da cueca do senador R$ 33.150. Próximos às suas nádegas, escreveu lá a Polícia Federal, no seu relatório, havia R$ 15 mil em maços de notas de R$ 50. Na parte frontal, assim se referiu a Polícia Federal, havia R$ 17.900 em novíssimas notas de R$ 200. Essas foram recém-lançadas pelo Banco Central com a figura do lobo-guará. Numa derradeira incursão à cueca, os agentes federais ainda encontraram mais R$ 250. Afora esses valores escondidos aí nas proximidades das ancas do senador, foram apreendidos mais R$ 10 mil e $6 mil num cofre dentro do armário do quarto do senador. Em 2005, quando o escândalo era petista, a cueca escondia dólares. Mas o manequim, naquela ocasião, era um assessor do agora deputado federal do PT, José Guimarães. E ele não tinha mandato. Mas o Chico Rodrigues, ele está em pleno exercício do mandato de senador. Mas alguns senadores têm dificuldades para cassar o mandato do colega, ou mesmo para referendar o afastamento de 90 dias determinado lá pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que deveria ter submetido a sua decisão à primeira turma do Tribunal, do Supremo. Os senadores, alguns deles, preferem aconselhar o cuequeiro a se licenciar voluntariamente do mandato, cedendo a vaga para o filho, que é o suplente. Quer dizer, a noção de decoro parlamentar mudou muito no Brasil. Antes era inadmissível combinar fraque com uma cueca samba-canção. Hoje, em plena era da lavagem de capitais, há quem tolere um senador que suja dinheiro sob a cueca entre as nádegas. Esse país está ficando realmente surreal. Thaís, antes de ouvir seu comentário, uma informação importante, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu levar ao plenário da Corte a confirmação de que sua decisão que determinou o afastamento do cargo por 90 dias do senador Chico Rodrigues. No plenário, os ministros do Supremo deverão decidir se mantêm a decisão de Barroso ou modificam a ordem de afastamento do senador. Ainda não há data prevista para o caso ser julgado. Agora sim, Thaís Oyama. Bom, já melhora um pouco a situação, né, Paulo? Quer dizer, então, que o ministro Barroso se arrependeu de ter dado essa decisão monocrática e resolveu jogar para o plenário, para o colegiado, decidir se o STF recomenda, pede ou não o afastamento de um representante do outro poder, que é o poder legislativo. Já melhorou. Pelo menos porque não será mais uma decisão monocrática, mas ainda assim é uma decisão de um poder interferindo em outro. Por que eu acho ruim isso? Então, olha, a gente tem essa opção, você falou que alguns partidos entraram com processo no Conselho de Ética contra o senador Chico Rodrigues. Então, é o Legislativo tratando do Legislativo. Ok, pode ser que, como muitas vezes já aconteceu, esse processo não dê em nada. Ou por leniência, ou porque está desativada a comissão, não está funcionando direito por causa da pandemia, por causa do corporativismo, principalmente. Tantas vezes já terminou em pizza, pode ser que termine. Mas, nesse caso, cada senador que votar, por exemplo, pelo não afastamento do senador da cueca, vai ter que dizer, vai ter que responder por que acha que o senador da cueca não merece ser afastado. Já se
a ordem para o afastamento do senador Chico Rodrigues parte do STF, seja via uma decisão monocrática do ministro Barroso, seja agora com essa possibilidade vinda de uma decisão do STF, é uma decisão que oferece uma grande oportunidade, uma grande desculpa para os senadores exercitarem o espírito de corpo deles. E esse espírito de corpo tem razões para estar bastante aguçado nesse momento. Porque, veja só, além do senador da cueca, já estão na alça de mira do STF, já estão sob investigação 2 outros senadores, né? No mesmo caso, é o Teomário Mota, que é do PROS, e o Messias de Jesus, do Republicanos. Os 2 foram apontados por testemunhas como envolvidos no mesmo escândalo aí de desvio de dinheiro para o combate à Covid-19. E essa lista de senadores e também de deputados deve crescer. Por quê? Porque o governo despejou milhões de reais nas mãos, diretamente nas mãos de aliados para o combate ao coronavírus, né, dinheiro de emendas destinado ao combate do coronavírus, e abriu, com isso, uma porteira imensa para a corrupção. Eu falei com gente que entende do assunto e conhece os seus pares, né? E esse senador acha que um monte de escândalos estão aí por vir, principalmente em algumas regiões do Nordeste, em regiões do Nordeste e do Centro-Oeste, em estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, Roraima, tudo indica, foi só o primeiro caso de alguns que ainda virão. E tem ainda outra questão, Constantino lembrou disso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está em franca campanha para reeleição e ele não está lá muito interessado em chatear os parlamentares e vai poder usar esse caso que veio do STF como uma forma de dizer que não, o Legislativo não vai se dobrar ao STF. E é por isso que a gente não vai querer afastar o senador Chico Rodrigues. Porque meu ponto é o seguinte, é muito mais. Um senador pode falar assim, eu vou votar contra o afastamento do Chico Rodrigues, porque eu tenho medo de ser o próximo, porque eu não quero que um colega meu se dê mal, porque eu tenho espírito de corpo, ou é mais fácil para o senador falar assim, eu vou votar contra o afastamento de Chico Rodrigues, porque isso significa uma intromissão indevida, um ataque à autonomia, à soberania do Congresso. É muito mais bonito a segunda alternativa, né? E foi isso que o ministro Barroso ofereceu para os senadores.